filósofos pré-socráticos, né, que são os filósofos que, os primeiros ditos filósofos do Ocidente, né, chegaram antes de Sócrates, né, mais ou menos no século 7, 6 antes de Cristo, né, que eram filósofos da física, né, que eles começaram a olhar para o mundo físico e tentar entender os fenômenos que aconteciam lá, né. Só que diferente dessa visão de filósofo clássico que a gente tem assim, que é aquele cara que fica parado, pensando assim, que nem tem a imagem do pensador, né, que ele fica assim olhando e pensando e não faz nada. Eles eram filósofos muito ligados ao mundo da prática, né, ao mundo da ação. Eles observavam e se relacionavam com o mundo que eles estavam observando, né? A filosofia para eles fazia parte da vida, não era uma coisa assim, uma atividade abstrata que refletia a vida, mas é uma atividade que tinha toda a relação com a vida que eles viviam, né? Podemos pensar aí alguns desses filósofos aí importantes, o Tales de Mileto, Anaximandro, o Heráclito de Éfeso, Anaxágora, Empédocles, né? Eles tinham uma visão diferente, especial, assim, particular da filosofia e da sua relação com o mundo, né? E desses caras aí, a gente pode citar um que eu acho importantíssimo para o pensamento existencialista, que foi um filósofo que desenvolveu uma maneira de pensar que foi meio que extinta, assim, por um longo período na história da filosofia, né? Por que toda hora eu tô falando de filosofia e muita gente que é da psicologia, né? A filosofia é uma base, a psicologia ela bebe da filosofia, né? Ela se tornou uma ciência lá no final do século XIX, com Wundt, né? Na Alemanha, o laboratório experimental e tal, porém, muito antes ela era uma parte da filosofia, né? Então, toda a base de pensamento, de estrutura dela vem de uma base filosófica, né? Se desenvolveu junto com a filosofia, né? Bom, gente, o Heráclito, que é um filósofo aí famoso, alguém já deve ter ouvido falar, o nome dele é um tanto popular, né? Ele entendia que o mundo era uma permanente mudança, que nada estava estático, que tudo estava se transformando, né? Isso tanto as coisas materiais, por exemplo, a árvore que planta e que cresce, que depois flora, dá os frutos e depois morre, né? Como o ser humano também, que está sempre em transformação. Nós nunca somos os mesmos, né? Pro Heráclito, nada persiste, nada permanece o mesmo. A única coisa que permanece para ele é a mudança, né? Então dele vem aquela frase famosa que é: nunca nos banhamos no mesmo rio. Quer dizer, se eu entro no rio para tomar um banho, eu sou uma pessoa e a água que vem é uma água. Na hora que eu volto para esse rio, eu já me transformei, eu já sou outra pessoa, já tive outras experiências, até as minhas células do corpo já se transformaram, né? Fizeram mitose, meiose, aquelas coisas todas, né? Então eu não posso me dizer que eu sou o mesmo. E as águas do rio também são outras, né? Então essa visão do ser e das coisas como um vir a ser, como um tornar-se, como um estar, como um se transformar permanente, era o princípio da filosofia de Heráclito, né?